Já pensou em ter uma carreira na gastronomia? Quer melhorar suas habilidades na cozinha? Bem-vindo ao Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. Aqui você aprende receitas de um jeito diferente, com técnicas de cozinha, histórias e dicas de empreendedorismo. Vamos começar? Areta, você ainda tá fazendo aquela lista de coisas que você quer fazer quando for para Nova York? Ai, claro que eu tô. Cada hora agrego algo novo na minha lista. Acho que eu já tô no item 123, mais ou menos. Caramba, você vai fazer coisa lá, hein? Mas olha só, eu tenho uma sugestão muito boa para você. Ah, é? Qual é? Comer um New York Roll. Sabe aquele doce folhado, enroladinho, com uma cobertura de chocolate que é um escândalo? Claro que eu sei, Félix. Isso a gente acha fácil aqui em São Paulo. Sério? Aham. Se você quiser, eu te passo até uma lista dos melhores endereços. Tá, mas como é que esse doce virou moda por aqui? Melhor perguntar logo para Michele Marini, docente do Senac, que entende tudo de confeitaria. Qual a história do New York Roll, Michele? É de Nova York mesmo? Como é que virou tendência aqui no Brasil? Hello, Areta! Hi, Félix! Bom, realmente é um doce clássico e típico americano e que conquistou o paladar aqui dos brasileiros, realmente. Em Nova York, se iniciou o processo de se utilizar a massa folhada e enrolada com uma leve cobertura. E logo isso já agradou o paladar de todos os americanos, se tornando algo popular. Quando chegou no Brasil, nós colocamos um pouquinho da nossa pitada, que foi o quê? Rechear. Então, hoje, aqui no Brasil, nós encontramos o New York Roll recheado e com cobertura. Uma massa folhada, enrolada, assada na temperatura certa, dando toda aquela crocância, uma explosão de sabor interno devido ao recheio e a cobertura para fechar com chave de ouro. Hi, Michele! Hello! Olha só, a Michele tá tirando onda, esse programa tá chique demais, hein? Confiram agora a receita de New York Roll com Michele Marini. Para o nosso recheio, faremos um creme de confeiteiro. Para fazer o creme de confeiteiro, no início, nós vamos misturar o leite e o açúcar na panela, com o fogo desligado, para não correr o risco do açúcar já caramelizar. Aí sim, após misturar, nós vamos ligar o fogo. Fogo baixo, só para esse açúcar dissolver. E enquanto dissolve o açúcar, nós vamos misturar a gema com o amido de milho. Eu utilizo um garfo para facilitar um pouquinho o processo. Aqui nós estamos utilizando gema pasteurizada. Poderia ser a gema convencional, normal, só que é importante passar por uma peneira essa gema. E amido de milho. Nós vamos misturar os dois até ficar um creme. Com a gema e o amido bem homogeneizado, podemos ir para a nossa segunda parte, extremamente importante. Esse método se chama temperagem, ou seja, nós vamos elevar a temperatura dessas gemas adicionando o leite quente. Isso tem que ser em fio e aos poucos. Agora, com o leite quente, faremos a temperagem. Ai, Areta, eu adoro creme de confeiteiro. Então presta atenção para você aprender a fazer, hein? Com o auxílio de uma concha, você vai adicionar esse leite quente em fio sobre as gemas com amido, misturando a todo momento. Não tem a necessidade de verter todo o leite, mas pelo menos 1/3 da quantidade total já é suficiente. Essa temperagem faz não coagular, ou seja, virar como se fosse um omelete doce.
Ih, Areta, olha só, minha cara deixar esse ovo coagular e virar um omeletão doce, viu? Por favor, a gente não quer isso. Agora faremos o processo inverso, ou seja, adicionar essas gemas já temperadas no leite quente, voltar, verter. E isso precisa ser feito com muita cautela, para não correr o risco de cozinhar as nossas gemas. Ou seja, fio contínuo e não parar de mexer sobre o leite quente, com o fogo desligado. Agora sim, nós vamos acender o fogo e espessar o nosso creme. Nesse processo, o que é importante é não parar de mexer, para não correr o risco de grudar nas laterais, no fundo da panela e queimar o nosso creme. Não, Michele, foca aí. Não queima não, porque as expectativas aqui estão altas. Exatamente. O processo da temperagem é feito para o ovo não coagular. Nosso creme já está chegando na textura perfeita. E como eu sei o ponto, em primeiro lugar, você percebe que ele começa a espessar. Em segundo, nós chamamos de ponto na P. Você vai utilizar 2 colheres, sujar o fundo de uma e passar no meio a colher da outra. Se você perceber que não juntou, é porque chegamos no ponto certo do creme. Ah, olha só, o ponto na P. A Zeni já tinha dado essa dica pra gente, hein? Boa, Félix, é mesmo. Vamos aproveitar nesse momento o calor residual da panela para adicionar o chocolate de caramelo. E nós vamos misturar. Se você não tiver esse chocolate de caramelo, você pode fazer o seu em casa. É com o chocolate branco. Só pegar a barrinha do chocolate branco, levar para o fogo baixo e mexer, mexer, mexer até derreter todos os cristais de açúcar. E assim você vai ter o seu chocolate prontinho de caramelo. Félix, você tinha noção que era desse jeito que tinha que ser feito para chegar no ponto chocolate caramelo? Caramelo não fazia ideia, mas é uma dica muito legal, hein? E é fácil, né? Aham. Com ele pronto, vamos passar para um bowl. Agora ainda com o creme quente, é muito importante cobrir com o plástico filme. Plástico filme em contato com o nosso creme. Se você não aplicar o plástico sobre, vai criar aquela película característica do amido. Consequentemente, vai ficar grumos no nosso creme. Agora nós vamos levar para esfriar o creme de confeiteiro de caramelo enquanto faremos o New York Roll. O New York Roll, a característica dele é ser feito à base de massa folhada. Raríssimas exceções se faz todo o processo. É muito fácil de encontrar no mercado, inclusive ela já pronta. Normalmente você encontra ela congelada. Então é muito importante deixar descongelando, abrir sobre uma placa de corte e nós, primeiro, vamos salpicar um pouquinho de açúcar refinado para dar uma caramelização interna. E nesse momento é importante colocarmos a nossa massa dentro de aros. Normalmente de 5 a 7 centímetros de espessura. Vou deixar ele do ladinho deitado para marcar a espessura correta dele. E com isso, fazer o corte na massa. Areta, não tem pessoa mais caprichosa que a Michele. Olha isso. Ela é olha muito esse cuidado cuidadosa. dessa... Nossa. A massa folhada, que é importante, é sempre cortar num movimento de serra, ou seja, vai e vem, para as lâminas ficarem intactas. Senão você comprime todas as lâminas da massa. E agora nós vamos enrolar para dar a característica do roll.
finalizar a primeira camada, nós já emendamos na próxima. E nós vamos repetir esse processo até tomar conta, pelo menos, de 3/4 da circunferência do aro. Ou seja, é muito importante deixar essa margem em movimento, livre, para eu poder expandir e realmente ficar na circunferência adequada. Depois de enrolar e colocar no aro, é muito importante levar para uma forma com um tapete de silicone ou papel manteiga. E aqui nós vamos deixar uma dica. Quem não tem o aro, como que faria, no caso, para manter realmente o formato característico? Nós vamos utilizar papel alumínio. Você vai abrir pelo menos 2 vezes o tamanho da circunferência do aro. Nós vamos cortar. E dobrar ao meio. E novamente. E depois dobrar na altura que você deseja o aro. Agora nós vamos enrolar. É importante dar 2 voltas para ele poder ficar com uma espessura mais grossa, o papel alumínio. A pontinha de cima é só dobrar para dentro, apertar. E aqui eu tenho o meu aro já pronto para levar para assar. Ó, Félix, papel alumínio eu tenho certeza que você tem, então não é desculpa, hein? Qualquer pessoa pode fazer esse aro. Todo mundo tem papel alumínio em casa, hein, gente? Não tem desculpa. Forno pré-aquecido a 180 graus, nós não vamos levar para assar sem nada em cima. Essa massa, ela expande devido ao excesso de manteiga. Então é importante ter um tapete de silicone para colocar por cima e aí sim levar para assar. Quem não tem o tapete de silicone, pode ser um papel manteiga e uma grade ou outra forma mais leve a que você tiver em casa para levar para o forno. Nossa, Michele, nós já estamos com água na boca. É verdade. Mas, Michele, explica uma coisa pra gente. O que é massa folhada? Como ela cria aquelas camadas crocantes? A massa folhada, a base dela é como uma massa de pão, só que sem adição de fermento. Nós abrimos essa massa e colocamos uma camada generosa de manteiga. E com isso, fazemos várias dobras repetitivamente. A laminação ocorre devido à água da massa evapora e empurra as camadas de manteiga. E assim sucessivamente, dando toda essa crocância característica. E Michele, qual a diferença entre o Cinnamon Roll e o New York Roll? Bom, são 2 produtos completamente diferentes. O Cinnamon Roll, ele é feito à base de uma massa de pão com fermento, recheado de manteiga com canela e açúcar, camadas também, assado e depois por cima nós chamamos de glazer, que seria como se fosse uma cobertura realmente feita à base de açúcar de confeiteiro e canela. Por que precisa peneirar as gemas? A gema é extremamente necessário ou utilizar gema pasteurizada ou passar na peneira para retirar aquela membrana característica. Aquilo é que dá um aroma peculiar de ovo nas produções. E aí, acompanhou cada etapa dessa receita de New York Roll da Michele? Então você deve estar morrendo de vontade de saber como vai terminar, não é verdade? Continue com a gente no próximo bloco. Estamos de volta! A docente Michele Marini ensina a preparar uma receita de New York Roll com um delicioso creme de confeiteiro de caramelo. Confira agora a segunda parte da receita. É com você, Michele!
Enquanto os New York Rolls estão esfriando, nós vamos derreter aqui o chocolate. Chocolate sabor de caramelo e vamos derreter no banho-maria. Fogo baixo e é importante mexer a todo momento. Lembrando que o banho-maria, o que aquece e derrete chocolate é o vapor. Então, normalmente, na panela, só tem em média de 1/3 da quantidade de água. Por questões de segurança é muito importante ter uma luva ou pelo menos um paninho para segurar o bowl de cima. E se a água começar a ferver, é só desligar a panela para aproveitar aquele calor residual para derreter o chocolate. O chocolate caramelo, como ele é baseado no chocolate branco, ele tem uma temperatura máxima de 40 a 45 graus. Acima dessa temperatura, corre o risco de queimar o chocolate e, consequentemente, dá um sabor residual amargo. Então, é muito importante não passar dessa temperatura. Essa temperatura só passa se o derretimento já for 100% feito e continuar em contato com a água quente. Tem coisa mais bonita do que chocolate derretendo? Eu poderia ficar horas assistindo isso. Ah, não tem não, viu? Com o chocolate 100% derretido, nós vamos verter um bowl de vidro. E agora reservar para a gente finalizar os nossos New York Rolls. New York Roll já saiu do forno, deixamos descansar e esfriar. E agora nós vamos para a melhor parte, que é rechear e finalizar. Então nós vamos retirar ele realmente do aro e colocar sobre a grade. Olha isso. Olha que linda essa massa folhada saindo do forno. Com o aro dá para perceber que ele expandiu e ficou do tamanho perfeito e padronizado. Com o papel alumínio, do mesmo jeito. Nesse momento, nós vamos rechear. Creme de confeiteiro, sabor de caramelo na manga de confeitar e com um bico de preferência. Esse bico nós chamamos de bico pitanga, onde ele tem os dentinhos para fora. Isso facilita muito no processo do corte e para poder rechear. Primeiramente, nós vamos furar para depois aplicar o recheio. Normalmente, a dobra principal ela vai ficar para baixo, porque o New York Roll, a característica dele é ser servido em pé. Então, nós deixamos essa dobra para baixo. Para rechear, eu posso tanto aplicar pela parte de baixo ou pela parte de cima, ou até os dois, inclusive. Então, eu venho com a ponta do bico de confeitar para furar. E aí eu vou apertar, pressionar para poder rechear. Nossa, que coisa Não mais dá água linda! na boca. Olha esse chocolate, olha a textura Dá do chocolate. vontade de atacar agora, já. Ah, eu já ia dar uma colherada ali. Assim que você percebe que começou a sair recheio, já está no ponto certo. E agora eu vou repetir o processo 2 vezes nas extremidades da parte superior. A coloração do New York Roll ela é característica caramelizada, devido ao açúcar que nós adicionamos na laminação da massa. Por isso que ela tem essa tendência a ficar com essa coloração mais pigmentada. Para a cobertura, vamos utilizar o chocolate de caramelo e, como decoração, os blossoms também de caramelo. E, para finalizar, uma caldinha clássica de caramelo. Então, com as mãos eu vou utilizar para mergulhar no chocolate. Vou aproveitar que ele ainda está úmido e adicionar os blossoms. Blossoms são essas raspas de chocolate. E nós vamos finalizar com a calda de caramelo. Nossa, Areta, olhar isso aqui tá virando uma prova de resistência. Ó, creme,
calda e raspa de chocolate. O céu é o limite para Michelle. Não tem como isso não ficar bom. E aqui nós temos os nossos New York Roll de uma forma bem doce. Michelle, esse New York Roll ficou sensacional. Mas eu quero saber mais uma coisa. O que é um chocolate sabor caramelo? É muito difícil de achar? E existem chocolates de outros sabores além dos clássicos, branco, ao leite e meio amargo? Hoje no mercado você encontra outras opções de sabores de chocolate. Não só os clássicos, como branco, ao leite e meio amargo. Existe sabor de caramelo, sabor de limão, sabores ácidos, sabor de menta. Na verdade, a indústria acaba adicionando aromatizantes no processo da fabricação do chocolate. Existem outras maneiras de rechear o New York Roll? Quais sugestões de recheio você pode dar? Com certeza! O clássico é feito com ganache ou com creme de confeiteiro. Porém, aqui no Brasil, hoje você já encontra essa febre com recheios de brigadeiro, recheio de briganache, inclusive, que é o brigadeiro misturado com a ganache. Pode saborizar da forma que quiser. E Michelle, quando você lida com produtos que são tendência recentes, como o New York Roll, isso é bom para comercialização? Sim, devido a ser uma novidade no mercado hoje aqui no Brasil, então as pessoas elas têm essa peculiaridade de querer provar algo diferente. Então é um ótimo produto para fazer e comercializar. Areta e Félix, chegamos no melhor momento. Esse tão doce. E um doce dos mais esperados, porque vamos concordar que é uma tendência hoje no Brasil. New York Roll. Então vamos provar? Melhor momento. Nossa, Areta, olha isso. E agora eu quero provar o da Michelle. É, eu acho que não tem um lugar em São Paulo que faz igualzinho dela assim, hein? Também tô achando que não, tá lindo muito demais. bonito. Maravilhoso! Extremamente crocante. O sabor do caramelo, então, nem se fale. É caramelo na massa devido à coloração e à caramelização no forno. É o caramelo no recheio desse creme leve, aveludado e saboroso. O caramelo da calda, da cobertura e dos blossoms. Ficou maravilhoso, gente. Bye bye, Areta. Bye bye, Félix. See you! Goodbye, Michelle. Bye, bye. Então, Areta, gostou da receita do New York Roll? Eu adorei, Félix, e não vejo a hora de testar lá em casa. E se você quiser aprender mais receitas incríveis e conteúdos especiais de gastronomia, acompanhe nossos próximos episódios. Siga com a gente no Gastronomia e Alimentação, aprendendo com o Senac. Tchau, tchau, Michelle, e até a próxima. Tchau, pessoal!